versículos de Apocalipse 8 e 14 da noite e Apocalipse 21:8 constituem partes cruciais do encerramento do livro do Apocalipse, focando no destino final do mal, da morte e daqueles que rejeitam a Deus. Aqui está o tesouro da escrita, o significado e a análise desses textos. Apocalipse 8 e 14 da noite. A morte e o inferno são derrotados. Texto. Então, a morte e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 2. Significado. Este versículo descreve o fim definitivo do pecado e de suas consequências. A morte e o lugar dos mortos, Hades, não têm mais lugar na nova criação de Deus. Eles são consumidos pelo lago de fogo. E 3. A segunda morte refere-se à condenação eterna e à separação final de Deus, em contraste com a primeira morte, física. Apocalipse 21:8. O destino dos ímpios. Texto. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 2. O tesouro da escrita, o significado. Os medrosos, covardes, deilos, não se trata de timidez natural, mas daqueles que, por medo da perseguição, negaram a fé em Jesus e não perseveraram. A lista de pecados enumera comportamentos que representam a rejeição dos mandamentos de Deus e a falta de arrependimento, incrédulos, mentirosos, etc. O lago de fogo simboliza a destruição eterna, o fim do mal. Contraste. Enquanto os vencedores desfrutam da Nova Jerusalém, início do capítulo 21, os que persistem no pecado enfrentam o mesmo destino final do diabo e da besta. Resumo do tesouro. Contexto. Enquanto Apocalipse 8 e 14 da noite mostra que a morte física deixa de existir, Apocalipse 21:8 descreve quem sofrerá a morte espiritual, eterna. É um aviso severo sobre a necessidade de integridade, fé e arrependimento, destacando o contraste entre a nova terra, onde não há mais morte, e a separação eterna de Deus. Apocalipse 8 e 14 da noite. A morte e o inferno são derrotados. Texto. Então, a morte e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 2. Significado. Este versículo descreve o fim definitivo do pecado e de suas consequências. A morte e o lugar dos mortos, Hades, não têm mais lugar na nova criação de Deus. Eles são consumidos pelo lago de fogo. E 3. A segunda morte refere-se à condenação eterna e à separação final de Deus, em contraste com a primeira morte, física. Apocalipse 21:8. O destino dos ímpios. Texto. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 2. O tesouro da escrita, o significado. Os medrosos, covardes, deilos, não se trata de timidez natural, mas daqueles que, por medo da perseguição, negaram a fé em Jesus e não perseveraram. A lista de pecados enumera comportamentos que representam a rejeição dos mandamentos de Deus e a falta de arrependimento, incrédulos, mentirosos, etc. O lago de fogo simboliza a destruição eterna, o fim do mal. Contraste. Enquanto os vencedores desfrutam da Nova Jerusalém, início do capítulo 21, os que persistem no pecado enfrentam o mesmo destino final do diabo e da besta. Resumo do tesouro. Contexto. Enquanto Apocalipse 8 e 14 da noite mostra que a morte física deixa de existir,
Apocalipse 21:8 descreve quem sofrerá a morte espiritual, eterna. É um aviso severo sobre a necessidade de integridade, fé e arrependimento, destacando o contraste entre a nova terra, onde não há mais morte, e a separação eterna de Deus.